Ana, eu acho brilhante uma das partes da sua abordagem e eu queria que você falasse sobre isso, né? Talvez o Wagner também contribua, eu posso ter algum insight para contribuir também, mas a parte sobre esse enfrentamento que a gente precisa fazer, você fala um pouco das artes, né? De como as artes podem ter algum papel nesse tipo de enfrentamento. E eu digo isso porque a gente tem, assim, eu me considero com uma sensibilidade para artes muito baixa, né, muito pobre. E por muitas vezes nós tivemos eventos na faculdade, né, fizemos cineclube e tal, e com debates, né, com percepções diferentes sobre a mesma película, né, o mesmo tema, filme ali, a mesma situação. Chamamos convidados para dizer sobre isso, algumas pessoas que também conheciam o cinema, conheciam a confecção cinematográfica, né? E eu fui entendendo um pouco alguns elementos da arte, algumas técnicas, e tentando aumentar a minha sensibilidade em relação a isso. Eu não acho que eu consegui ainda, eu acho que eu estou no caminho, mas eu acho fundamental a gente pensar sobre isso, né? Sobre a arte, sobre o papel da arte. A arte é uma das coisas, das obras humanas que nos dá esperança, de fato, né? Eu acho que se a humanidade tem alguma chance de redenção da existência, essa redenção mora nas artes. Então, como é que você vê isso? Me ajuda aí um pouco a melhorar o meu refinamento em relação às artes. Ai, a arte salva a gente, né? A arte salva a gente, salva nossas crianças também. Porque a gente não, por exemplo, não tenho a pretensão de sair dessa pandemia, nem nenhum Van Gogh, nem nada, né? A gente não vai pintar telas maravilhosas, mas a gente vai fazer uma coisa muito importante, que é expressar o emocional que a gente está vivendo naquela hora. Se esse emocional é ruim, vamos botar para fora, né? E se o emocional que a gente está é positivo, vamos expressar também, compartilhar isso com a outra pessoa. E assim, acho que a frase que mais sintetiza isso que você falou, Zé Maria, é a frase de Ferreira Goulart, porque ele disse pra gente, a arte existe porque a vida não basta. A vida só como a gente tem ela, como a gente vivencia, ir a shoppings, pagar contas, trabalhar, convívio família, isso não é suficiente. O ser humano, a gente precisa dessa plasticidade, precisa da música. A música exerce um papel, né? Eu acho que a pessoa, no dia que ela tiver no pior crise existencial, ela pode encher a casa dela de música, que no final ela vai ver uma luz no fim do túnel. Então a arte chega para a gente como essa tábua de salvação nesse momento agora. Sabe, outro dia uma colega estava me perguntando, mas como é que eu faço? Porque meu filho está pintando as paredes da casa todinha. Digo, ó, lembra aqueles caderninhos que a gente comprou na Americana por R$ 9,90 de pintar, né? Que tinha aquela terapia do pintar e tal. Pega aquilo, dá instrumento para a criança. E se você é um adulto também, busca qual é o instrumento artístico, qual é a ferramenta artística que mais te conecta. Pode ser a dança, pode ser a música, pode ser um instrumento que você comprou e nunca teve tempo de tocar e agora você vai ter tempo de tocar, né? Então acho que a gente tem que buscar, porque assim a arte ela traz esse sentido para a vida, ela traz esse sentido do belo, do plástico, do estético que a gente às vezes está muito acostumado a consumir a televisão, não é? E aí quando a gente às vezes se depara com obra de arte, uma escultura ou uma pintura, aquilo também é uma pausa intelectual, uma pausa emocional, que leva a gente para outro campo. Então, eu acho que a gente pode começar por aí, mas vocês devem ter outras ideias também, não é?